Trabalhos Legislativos da Câmara Municipal de Pirapozinho, que se reúne para a realização de audiência pública com o objetivo de promover amplas e democráticas discussões no que se refere à questão dos aumentos da tarifa de energia elétrica. Nesta noite, teremos a oportunidade de aproximarmos os interesses a um instrumento de participação popular, onde poderão ser expressas e registradas as manifestações referentes a esta questão aqui discutida, bem como tornar-nos ciência do posicionamento das autoridades competentes aqui presentes. Convido agora o vereador Claudecir Marrafon, que é o presidente da nossa casa, para que tome assento à mesa. Convidamos a senhora Dulcemara Lúcio, vereadora e autora do requerimento de número 510-1917, que ensejou a realização desta audiência pública, para que tome assento à mesa. Convidamos os digníssimos vereadores componentes da 17ª legislatura para que ocupem os seus lugares no plenário desta casa. Está presente aqui o Lucas, a Cida e o Claudineide Nelo. Daí podem sentar na mesa de vocês mesmo, fazendo favor. Convidamos o excelentíssimo senhor Fábio Costa, especialista comercial da empresa elétrica. Convidamos ainda o senhor Vinícius Paula, supervisor da distribuição de energia, e o senhor Wagner, gerente da distribuição, para fazer parte da mesa diretora. À vontade. Boa noite a todos. A gente pediria que vocês pudessem chegar mais próximo aqui para frente, ficaria melhor até para as discussões, né? E para vocês poderem acompanhar melhor aqui o telão. Em primeiro lugar, agradeço a presença de todos. A audiência foi um requerimento de autoria da vereadora Dulcemara, que trata de um tema importante, que é a questão da energia, a questão do custo. E hoje nós temos aí a oportunidade de tirar as dúvidas da população e podemos dar algum encaminhamento que a gente entender necessário. Em procedimento aos nossos trabalhos, peço à vereadora Mara que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 510/19. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficia à presidência da Câmara Municipal no sentido de agendamento de uma audiência pública, objetivando discutir a elevada taxa de energia elétrica praticada atualmente, visto o elevado número de reclamações de moradores de nossa cidade. Requeremos, assim, que, uma vez aprovada a presente propositura, seja promovida a reunião, oportunidade em que fixaremos data e horário para a sua efetiva realização. A autora, vereadora Dulcemara Lúcio, assinada por todos os vereadores. Em procedimento aos trabalhos, fica concedida a palavra aos senhores representantes da empresa elétrica, onde farão uma explanação sobre o assunto aqui discutido. Fique à vontade aí, Fausto. Só um minutinho. A vereadora Mara vai fazer algumas considerações aqui, desculpa. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Se vocês não estivessem aqui, nós não conseguiríamos realizar essa audiência. Nós fomos muito procurados, acredito que todos os vereadores desta casa, com relação à taxa da energia elétrica.
cada um de uma forma. Um porque pagava X e agora está pagando 3x, o outro porque não aumentou o número de pessoas na casa, não aumentei o número de eletrodomésticos. Então, começaram assim, o que vocês, vereadores, estão fazendo para a gente entender o que está acontecendo com a taxa de energia? Imediatamente, eu conversei com os colegas e pedi essa audiência pública. Hoje nós temos aqui, eu gostaria de agradecer a presença do, assim, ainda não sei de cor, né? Do senhor Fábio Costa, o senhor Vinícius e o senhor Wagner. Muito obrigada. Prontamente, após o nosso chamado, eles estão aqui com um material bem interessante e a gente gostaria até que esse plenário tivesse cheio para que as pessoas pudessem entender o que de fato está acontecendo. Comigo também, na minha casa, teve um aumento. Eu também, como que acho que todos os vereadores estão preocupados com esse aumento. Então, nós precisamos entender o que é que está acontecendo. Eu vou passar a palavra, então, para o Fábio Costa, e ele fará as considerações, e depois abriremos para a roda de conversa. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade aí, pessoal da empresa. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos colegas da Elektro aqui presentes. Claudeci, obrigado pelo convite. Do Semara, obrigado pelo convite. Para nós da Elektro é uma satisfação, é uma oportunidade bastante interessante, importante de estar aqui presente e poder estabelecer esse diálogo com o nosso público, com os nossos clientes. Energia elétrica, eu... assim, pela pouca experiência que eu tenho, eu desconheço outro assunto que seja tão complexo quanto, de fato, a energia elétrica gera vários questionamentos, várias dúvidas, e o nosso intuito como representantes da empresa é justamente esse, de esclarecer, abrir para qualquer tipo de questionamento, e havendo a sinalização de um eventual problema, nós vamos trazer uma solução para cá. Não sendo possível esclarecer algumas questões muito pontuais, nós assumimos desde já o compromisso de levar isso de uma forma formalizada e estabelecer depois um contato com a resposta para que todos saiam satisfeitos aqui dessa audiência. Eu trouxe aqui uma rápida apresentação para vocês. A ideia não é tomar muito tempo, é ser rápido. Mas essa apresentação vai trazer já alguns esclarecimentos, acredito eu, inclusive, que vai poder até abrir os questionamentos e alguns debates sobre alguns assuntos, né, para que a gente tenha alguns pontos de partida. Permitam-me ficar em pé aqui para justamente fazer essa mostra para vocês. Vou apresentar um pouco da empresa. Apresentar um pouco da empresa, alguns números para que vocês conheçam como a Elektro trabalha. Rapidamente, né, a Elektro é uma concessionária distribuidora de energia elétrica, é uma concessão, é um serviço de concessão federal. Existe um contrato, né, entre a Elektro e a União, estabelecendo aí regras, todo o cumprimento, como a empresa deve trabalhar e atuar. Esse mapa é a nossa área de concessão. A Elektro está presente em 228 municípios, sendo 223 no estado de São Paulo e 5 no Mato Grosso do Sul. Onde estamos presentes são essas áreas em destaque, né? Verde, roxo, laranja e vermelho. A região, nós estamos ali em cima, é a região oeste do estado de São Paulo. Estamos aí, só nessa região verde mais escura, a gente tem 112 municípios atendidos.
São 2,6 milhões de clientes na nossa área de atendimento, são 113 mil quilômetros de rede de distribuição, 1,7 milhão de postes, são 142 subestações e 104 bases operacionais. Importante já fazer uma distinção aqui, o que é uma distribuidora de energia elétrica. A Elektro, sendo uma distribuidora, nós somos responsáveis por esse serviço final da distribuição da energia elétrica. Nós é quem estamos mais próximos do cliente, do nosso consumidor. Então, nós aqui, neste momento, somos responsáveis por essas luzes acesas. A distribuição, então, é quem está mais próximo do cliente, do consumidor. Antes dela, tem outros dois agentes importantes aí nesse processo. Existe a transmissão de energia, que são aqueles grandes linhões, aquelas torres, né? No estado de São Paulo, nós temos a CETEP, que é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, e um terceiro agente nessa relação são as geradoras, a geração da energia elétrica. Na prática, como acho que vocês já conhecem, são as usinas. E aí nós temos no país todo um sistema que a gente chama de interligado. Né? Se você perguntar, a energia aqui de Pirapozinho vem de onde? Nós não temos como dar essa resposta, porque ele vem de todas as usinas do país todo, né? Porque o sistema ele é todo interligado, ele foi construído para ter essa segurança dessa forma. Alguns números aqui em Pirapozinho, nós temos 11,3, né, 11.300 clientes aqui na cidade. Nós temos uma subestação aqui, que fica logo na entrada da cidade também, uma base operacional e um atendimento presencial, que a gente chama de espaço de atendimento. Esse é o endereço da nossa base operacional, na Floresvaldo Ribeiro Bessa, 330. Lá onde está concentrado, o Vinícius aqui que nos acompanha, é o supervisor de distribuição aqui, faz a gestão de todas as equipes, né, todas as equipes técnicas que trabalham ficam lotadas nesse nosso escritório, nessa nossa base operacional. O nosso atendimento presencial fica na rua Tiradentes, número 661, quase em frente ali à Caixa Econômica Federal, em frente ao supermercado ali, né, onde ele está localizado. Ele funciona de segunda a sexta, exceto nos feriados, e o horário de atendimento é das 8 às 11h30 e da 1 da tarde até às 5h30 da tarde. É um espaço próprio, né, da empresa, então a gente valoriza bastante isso, até pelo porte da cidade, nós fazemos questão de ter um espaço de atendimento dedicado, exclusivo para os nossos clientes aqui na cidade. Além dessa estrutura da base operacional e do atendimento comercial, atendimento presencial que nós temos aqui, nós temos outras estruturas e, além disso, outros canais de atendimento. Então, o nosso cliente pode contar com atendimento telefônico pelo 0800 701 0102. Hoje nós disponibilizamos também atendimento via aplicativo. Quem não conhece, eu convido a conhecer. Bastante interessante, bastante prático. Chama Elektro Fácil. Pode ser baixado no celular, tanto para Android quanto para iPhone. E você faz algumas solicitações por ele que facilitam o dia a dia, por exemplo, fazer um registro de falta de energia. Você não precisa nem pegar o telefone e ligar no 0800 se não quiser. Por ali mesmo, cadastrado já com a sua unidade, você registra, estou sem energia, confirma sim, já está registrado o seu pedido, sua reclamação, já cai na mão da equipe técnica para fazer o atendimento. Lá também você pode verificar o seu histórico de consumo, verificar o valor da conta, tirar código de barras para fazer pagamento. É bem prático, por isso que eu estou fazendo questão de divulgar. Quem não conheceu, eu convido que conheça. Temos o canal de atendimento pelo SMS também, que é o 26630. No site, o elektro.com.br, e também no Facebook. A Elektro tem uma página no Facebook, que além de divulgar informações de economia, informações sobre o consumo consciente de energia elétrica, também prestamos atendimento por lá. Vamos entrar propriamente no assunto reajuste. Como eu comentei no começo da minha fala, a Elektro é uma empresa distribuidora de energia elétrica e nós temos uma regulamentação do setor muito específica para isso. Então, toda a fórmula de cálculo, a metodologia de cálculo e como isso é aplicado é feito pela agência reguladora. Vocês já devem ter ouvido falar também, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Nenhuma concessionária de energia elétrica, vocês têm aqui vizinhos aqui em Prudente Energisa, ou a Elektro aqui,
nenhuma concessionária pode dar qualquer passo que não esteja devidamente previsto e regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E a tarifa é uma delas. Os dois quadros verdes é só para ficar claro a situação, né, como é. Era uma fórmula pré-estabelecida e aplicada pela ANEEL, então não é a Electro quem estabelece o quanto vai ser reajustado, e sim essa metodologia da agência. E ela prevê o quê? A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Ali está, equilíbrio financeiro. Então, a tarifa ela serve para custear os gastos com a compra de energia, com todo o fornecimento, toda a estrutura para levar energia até as suas casas. É isso que prevê, basicamente, a metodologia. Nós tivemos, em agosto de 2018, um reajuste de 24,42%, ela está arredondando, 24,40% na tarifa de energia elétrica da Electro. Esse reajuste ele aconteceu em agosto, porém, por conta de período de faturamento, de emissão de conta, ele começou a ser percebido pelo nosso cliente lá em outubro. Então, se vocês pegarem suas contas, vocês vão ver que o valor isolado ali do quilowatt ele teve um reajuste de 24,4% em agosto, percebido a partir de outubro. O que é importante destacar, o que mais impactou nesse valor de 24,4% é o custo da geração da energia elétrica. Mais para frente eu tenho um gráfico que vai ficar um pouco mais claro isso para vocês, mas todo o custo da energia que vocês pagam, uma grande parte é referente à geração da energia elétrica. O quanto a usina está gerando e a que custo a usina está gerando a energia elétrica. E esse custo, por conta do período de chuvas que não estava tão favorável alguns meses atrás, né, no ano passado, por não estar tão favorável, o país teve que acionar usinas termoelétricas, né, que trabalham com aquecimento para gerar energia elétrica, e são usinas com um custo muito mais alto na energia. Com isso, a gente tem ali uma abertura do número. Os 24,4%, só desse valor, 21,24% é só referente ao valor da geração da energia elétrica no país. Além dele, mais 2,6%, que é referente à transmissão, que é das linhas. E, na prática, no finalmente, ali, o 1,48% é o quanto, de fato, aumentou para a Electro. Então, dos 24,4%, a Electro teve um reajuste de 1,48%. E ali no destaque, né, na apresentação, que o aumento se deve ao baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Trazendo um exemplo prático para vocês do que aconteceu. Quem tinha consumo de 100 kW, ele estava com um valor médio de conta de R$ 58,00. Com esse reajuste, passou a pagar R$ 72,00. Quem tinha um consumo de 300, estava pagando R$ 209, passou a pagar R$ 257. Quem tinha um consumo de 500 kW, estava pagando 348, subiu para 429. Então, só para vocês perceberem o impacto desses 24%. Além disso, nós tivemos aí novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro, períodos que bateram recordes de temperatura. Nós registramos na Electro um aumento histórico, um consumo assim, nunca antes se consumiu tanta energia quanto se consumiu no mês de janeiro. No mês de janeiro teve um aumento na Electro de 10% no consumo. Eu não tenho dado aqui de Pirapozinho, mas como 10% é na Electro como um todo, eu calculo que se a gente olhar Pirapozinho como sendo uma cidade bastante quente, esse número deve estar mais alto. Deve ser algo perto de 12%, 13%, comparando algumas cidades que a gente já teve notícia. Então, quando a gente fala que a gente traz esse dado do calor, o porquê que ele impacta no nosso consumo. Tudo bem, podem ter pessoas que têm aparelho de ar-condicionado, vai gastar mais, vai utilizar ventilador, vai gastar mais. Poxa, mas eu não tenho ar-condicionado e não uso ventilador porque eu tenho rinite. Pode acontecer. Mas a geladeira da sua casa, se você tem geladeira, só ela já começa a consumir mais energia, só pelo aumento da temperatura. É natural que isso aconteça. Outro fator que impactou também o período de férias, né? Às vezes a gente tem criança em casa, acaba utilizando mais energia. Nesse período de festas também algumas pessoas podem ter utilizado um pouco mais. E também, além dos meses de dezembro e janeiro, terem 31 dias. Então, tudo isso somando, são fatores que individualmente não têm tanta relevância, mas somados, e somando a isso os 24,4%, resultam em valores maiores de conta.
esse outro detalhe, eu não sei se vocês tinham essa informação, essa é a estrutura de cobrança de ICMS no estado de São Paulo. ICMS, né, o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, ele é uma fórmula da Secretaria da Fazenda, né, então a Elektro só aplica isso e repassa diretamente para o governo do estado. Ele tem uma diferença, até 90 kW de consumo é isento. De 91 a 200, a alíquota é de 12%. Se passa a consumir de 200 para cima, né, 201 para frente, a alíquota é de 25%. Então, você pode ter um mês que você consumiu 200 kW, pagou 12%, no mês seguinte, se você consumiu 201, você já entrou numa alíquota, automaticamente você está pagando 13% a mais por conta da diferença da alíquota de ICMS. Essa regra vale para todo o estado de São Paulo. Nós sabemos que outros estados aplicam alíquotas progressivas também, mas tem diferença de valores. Em São Paulo, a fórmula é essa. Essa é a composição, esse gráfico que eu comentei lá atrás, de uma fatura de energia. Então, vamos imaginar que a sua conta custou R$100. Desses R$100, R$ 23,35 refere-se a imposto. ICMS, PIS, COFINS, são impostos que são cobrados e a gente repassa isso na fatura de energia. 17,4% são encargos setoriais. São também cobranças que a ANEEL estabelece, que são custeadas pela tarifa convencional. Dando um exemplo, aqueles consumidores que têm algum programa social, por exemplo, Bolsa Família, têm direito a ter uma tarifa menor, a tarifa social. Inclusive, se alguém tem direito, ou conhece alguém que tem direito, pode procurar nosso atendimento que faz o cadastro e tem uma redução na conta. Essa tarifa social, ela é subsidiada, ou seja, ela sai de uma conta geral, sai dessa conta aí, de encargos setoriais, né, encargos setoriais. Então, esses encargos refletem aí 17,4%. O azul claro, 10%, custo da transmissão. O azul escuro é o custo da energia, esse é o da usina, que eu comentei com os senhores, referente à geração da energia elétrica. E o verde claro é o custo da distribuição, os 18%, ou R$18 aí no exemplo que a gente deu, é o quanto fica com a empresa de distribuição, no caso aqui com a Elektro. É importante olhar isso, e se vocês pegarem a sua fatura de energia, não sei se alguém trouxe alguma, vocês vão ver que nela tem esse quadro separando conta por conta. Na sua conta vai estar lá, quanto você paga para cada um desses itens abertos aqui no quadro para vocês enxergarem. Bom, só um terceiro e último tema para nós, falar rapidamente para vocês o que a Elektro vem fazendo aqui em Pirapozinho, para garantir o sistema, para garantir um fornecimento com qualidade. A gente sabe que estamos num período de chuva, nesse período de chuva não é fácil, as chuvas aliadas a vento e raios interferem bastante. Então, a gente tem aqui, realizados em 2017, 264 quilômetros de manutenção de redes, e 2018, 291 quilômetros. Isso é bastante. Então, imaginem, né, todo esse quilômetro em redes que a Elektro passou e realizou manutenções preventivas. E, além disso, para deixar o sistema mais moderno, mais robusto, nós estamos investindo em algumas melhorias aqui na cidade. Nós realizamos um investimento nos últimos 2 anos de 1,7 milhão, que vai trazer um benefício direto. Eu coloquei ali religadores, automatismo e melhorias de rede. São equipamentos automáticos espalhados por toda a cidade que identificam o defeito e realizam automaticamente o restabelecimento, sem precisar um eletricista nosso ir diretamente no local. Isso é uma manobra que acontece de forma automática em alguns segundos. Isso é um benefício direto para a cidade, é uma modernização bastante interessante, isso não tem em todos os lugares, mas estamos inovando e trazendo aqui para Pirapozinho também. Bom, essa é a apresentação que eu tinha, agradeço a atenção de vocês e, após aí as considerações, estamos abertos a qualquer pergunta. Muito obrigado. Agora nós vamos abrir a palavra ao público, aquele que quiser fazer alguma pergunta. 3 minutos a pergunta. Levanta a mão que o Eduardo vai levar o microfone
E o pessoal vai estar, na medida do possível, respondendo as perguntas. Fiquem Eu acho que essa é a oportunidade que o pessoal da Eletro está aqui nos oferecendo de abrirmos um amplo debate e, acima de tudo, sobre algumas dúvidas que nós temos. A pergunta, minha dúvida é o seguinte: acho que 95% de nós, cidadãos, nós não temos conhecimento e não sabemos como fazer a leitura do nosso relógio. O leiturista passa, nos dá o papel, mas nós não temos, pela nossa ignorância, pela falta de conhecimento, como nós compararmos. Como nós podemos fazer para ter a real situação? Este é o meu consumo e isso é que veio no meu boleto. Bom, a leitura, ela é um cálculo progressivo, né? Então, o instrumento que a empresa de distribuição de energia tem de aferir, identificar o quanto está sendo consumido é através do medidor de energia que está instalado ali na frente da sua casa. Então, ele vai contando isso em quilowatts, né, que é a unidade de medida do consumo de energia elétrica, quilowatt-hora, que a gente fala. E o que é o seu consumo? O seu consumo é a leitura de hoje subtraindo a leitura do mês passado. Com esse cálculo, né, de subtração, a gente identifica o quanto você consumiu naquele mês. Nós temos hoje, isso em toda a área de concessão da Eletro, os novos medidores, eles são digitais. Isso facilita bastante para qualquer pessoa fazer a leitura. Os medidores, não vou nem falar mais antigos, porque não é tão antigo assim, mas os medidores que até então estavam sendo instalados, que a gente chama de analógicos, eles são aqueles reloginhos, aqueles 5 ponteirinhos. De fato, requer um pouco mais de conhecimento, talvez um pouco mais de habilidade. Pedindo a liberdade, só interrompendo, existe algum elo de ligação entre o consumidor e a Eletro através de um site, de um aplicativo, onde nós, consumidores leigos, podemos ter um conhecimento do digital com o analógico? Saber da leitura analógica, que é muito difícil de nós entendermos. Não tem exatamente um local para você aprender, mas o que eu vou dar a sugestão é a seguinte: você pode anotar a posição, na sua fatura tem os relógios desenhados, você pode marcar exatamente onde está, por exemplo, o primeiro ponteiro da direita está entre os 5 e os 6, o segundo ponteiro está entre os 7 e o 8, e assim por diante. Com essa informação, você acionando qualquer canal do nosso atendimento, por telefone ou presencialmente lá na Rua Tiradentes, a pessoa vai dizer ao senhor qual que é exatamente a sua leitura dali. Inclusive, já dá para fazer um cálculo do dia da leitura até aquele momento, quanto que houve de consumo. Dá para fazer um cálculo, divide isso pela quantidade de dias, você consegue obter o valor do médio diário que está sendo consumido. Tem muitas informações interessantes na fatura de energia. Tem lá a data da última leitura e o valor da leitura. E tem a data também da próxima leitura. Nesse dia, se for possível, é claro, você vai ver o nosso agente de faturamento, né, o leiturista, passando pela sua casa e fazendo o registro. Fique à vontade de acompanhar, né, tirar alguma dúvida como ele faz ali na hora. É super rápido como ele registra, né, pela praticidade. Mas vocês podem acompanhar tranquilamente. Na dúvida também, pode tirar uma foto, leva essa foto pelo celular no atendimento ou liga no nosso 0800 e questiona, que vai ser esclarecido como é feita a leitura. Mas, de fato, requer que a gente, como a gente é do meio, para a gente é um pouco mais simples isso. Mas, de fato, a gente sabe que não é todo mundo que entende e consegue fazer essa leitura. Alguém mais? Está aberta a palavra, gente. Fique à vontade. É igual ele está dizendo, se tem alguma coisa em dúvida, é o momento de esclarecer. Fiquem à vontade, não tenha vergonha. O que eu disse no começo, né, assim, a gente trouxe um assunto, o convite foi de um assunto específico, mas eventualmente tiverem dúvidas pontuais, podem colocar. A gente não tem domínio de 100% das informações, mas o que a gente tiver, a gente compartilha. Eu sou o Nestor Miyagaki. Então, eu tenho bastante perguntas para fazer, porque
até meio de ano passado, vinha assim, normal, assim, né? A gente pagava 150, assim, por mês. Agora, é que eu moro lá da rodovia, numa chácara, certo? Tá. E por que faz leitura, assim, 3 em 3 meses? Porque eu quero que faz todo mês, porque, do jeito que o senhor explicou aí, se passar de não sei quanto quilowatts, aí vai ter aumento. Então, se fazer 3 em 3 meses, vai dar bastante quilowatts. Aí, sempre vai ter esse aumento também. E sempre eu já liguei umas 10 vezes lá no elétrico, e sempre fala daqui desculpinha de brasileiro. Então, hoje eu quero que o senhor está aqui, então eu quero pôr a coisa em dia. E já recebi a carta assim, que diz que relógio não está marcando certinho, então diz que veio carta assim que para recompensar, elétrico vai cobrar, baseando no... Não sei porquê, a gente nem sabia, trocou o medidor para digital, e do vizinho assim que fica uns 2 metros assim, do vizinho nem mexeu nada. Eu conversei com o vizinho, falou, não, aqui não mexeu nada, só mexeu no seu relógio aí, colocou digital. Né? Então, eu quero perguntar essa coisa também, por que trocou para digital e está cobrando essa diferença, aí. Quer que eu responda? Bom, senhor Nestor. Obrigado pela pergunta, tá? Bom, primeira pergunta que o senhor falou da leitura na área rural. A leitura na área rural, para todo cliente, para todo consumidor no país, no Brasil todo, existe uma regra para isso, estabelecida também pela ANEEL, que coloca uma condição que ela é feita a cada 3 meses. Nos outros 2 meses, o consumidor rural, o localizado na área rural, tem a opção de nos ligar e passar a leitura, dessa forma que eu expliquei, anotando os números, anotando o reloginho, ou então, se ele não informar a leitura, é faturado pela média de consumo nesses 2 meses, e aí no 3º mês o sistema ajusta, e se essa média cobrou menos, no 3º mês ele cobra mais. Se essa média cobrou um pouco a mais, no 3º mês ele compensa e cobra menos. É uma fórmula estabelecida pela ANEEL, de uma forma de faturar quem está localizado na área rural. Então, assim, de fato, a leitura hoje ela é feita sim a cada 3 meses. A gente não tem, no momento, uma previsão de que essa regra mude. Não sei se é fácil para o senhor ou alguém da sua família fazer essa leitura e passar para a gente, mas a gente, assim, conhecendo um pouco algumas informações que chegam para a gente, é que o consumidor localizado na área rural está mais ou menos acostumado a nos informar, passar até, e pode ser feito de várias formas por telefone, ou no atendimento, ou até mesmo hoje em dia, quase todo mundo tem celular, também pode ser feito pelo aplicativo o registro da leitura. É uma opção, senhor Nestor. Se o senhor não quiser, de fato vai ser faturado pela média, no 3º mês sempre vai fazer a correção. Então o senhor nunca vai deixar de pagar ou nunca vai pagar a mais. No ciclo de 3 em 3 meses vai se acertando. O relógio, o medidor digital, a tendência é que os novos sejam todos digitais. As nossas equipes estão sempre observando. Se a gente observou por algum motivo que o seu relógio, seu medidor, estava com algum defeito, um técnico foi lá, fez os testes, identificou, olha, esse medidor aqui não está funcionando direito, ou pode não estar funcionando direito. Na dúvida, o que ele faz? Ele tira ele, coloca um medidor novo, digital, e leva esse outro medidor para um laboratório, que vai identificar o que estava acontecendo com aquele medidor. Pelo que o senhor está me explicando, foi identificado que esse medidor do senhor estava registrando consumo a menos. Isso pode acontecer.
E aí, se nesse registro de consumo a menos identificou-se uma diferença, aí essa diferença pode ser ou não cobrada, depende do caso. Tem que analisar o caso certinho. Até se o senhor depois quiser passar as informações do senhor, a gente faz uma pesquisa e vê exatamente o que foi que aconteceu. Mas esse tipo de avaria acontece. É um equipamento mecânico. Equipamento mecânico, assim como um carro pode quebrar, e a gente tem que levar no mecânico, o relógio, o medidor pode quebrar, dar algum defeito e parar de registrar. Porque ele é uma bobina, ele está girando. Se alguma coisa aconteceu, ela começou a girar menos, ou começou a enroscar, alguma coisa aconteceu, ele começa a registrar errado. É por isso. Pagar 450 a 500. Agora, trocou o relógio, agora, no lugar de, por exemplo, 6 lâmpadas, a gente está usando só 2. Assim, chuveiro assim a gente não usa porque é solar, então a gente não usa. E trocou para digital, agora começou a vir 800, 750, 800. Nisso aí foi julho, agosto, setembro. Contando esse 3 meses assim, somando 3 meses, porque 2 meses, parece que falando que baseia no... Porque 2 meses, por exemplo, julho, agosto, diz que é baseado. Então, coloca o valor que quiser lá. Depois, quando fazer leitura, aí vem o resto, né? Então, está vindo bem alto. Agora, senhor Nestor, o que a gente entende, pelo que o senhor contou da situação, é que o relógio estava com defeito, estava registrando a menos, e depois que ele foi trocado, ele passou a registrar o normal, e o normal ficou mais do que o que registrava antes, porque ele estava com defeito. Mesmo assim, a gente vai fazer uma visita no local, na casa do senhor, para ver certinho, fazer um novo teste no relógio, ver se ele está medindo corretamente, e dar esse retorno para o senhor. O senhor vai acompanhar o teste, inclusive. A conta de energia está no nome do senhor mesmo? No nome do seu esposo? Se o senhor puder passar para a gente depois, se o senhor for ficar na audiência, a gente pega depois essa informação, a gente vai uma equipe nossa lá no local para verificar. Então, janeiro, fevereiro e março, eu pensei que ia vir mais ou menos essa base, né? Porque 6 meses anterior veio 750 a 800. Agora, nesse mês de março, então, até mensal aumentou. Está baseando assim, 150, 150. Começou a vir 280, 290. Então, pensei que ia vir mais ou menos 200 e pouco, aí veio quase 500. Aí foi para 1.000, somando janeiro, fevereiro, março, subiu para 1.100. A gente tem que ver se teve leitura nos outros 2 meses, senhor Nestor. Porque se não teve leitura nos outros meses e teve nesse terceiro, significa que o que deixou de ser cobrado lá, cobrou quando teve leitura. Mas nessa análise a gente vai olhar tudo. O senhor passa para a gente o nome da sua esposa, que é o nome que está a conta, a gente vai fazer um levantamento. Primeiro a gente vê certinho o que está sendo cobrado e vai uma equipe técnica lá verificar o relógio para o senhor. Tá bom? Pode deixar. Ô Fábio, boa noite. Meu nome é Ayrton. Na sua explanação, quando você fez aí, você foi bem pontual num ponto, que de agosto de 2018 que esse aumento começou a aparecer. Por questões climáticas, reservatório baixo, chuva. Isso aí todo mundo, acho que o Brasil inteiro já está careca de saber, que passa todo dia no Jornal Nacional e em toda a televisão. Só que a gente fica numa dúvida do seguinte, esse período de não chuva, reservatório baixo, questões climáticas, não dura o ano inteiro. Quando chove normalmente, os reservatórios voltam ao normal, por que a luz não abaixa?
ela só sobe, cara, ela só cresce de valor. Quer dizer, tudo que sobe, quando volta ao normal, a tendência é abaixar. Agora, a gente está passando por um período de mais de um ano só de aumento. Eu nunca vi ninguém, seja no governo Dilma, Temer, qualquer outro governo que passou, chegar na televisão e falar assim, ó, a cota da energia vai baixar agora a 1,8. Ela só sobe. Quer dizer, se a gente tivesse um deserto aqui de 365 dias, eu entenderia o que você estava falando. Só que chove. Os reservatórios voltam ao normal. E ela não abaixa. Vamos lá. Nós tivemos em agosto, melhor, antes de explicar um pouco a fórmula, o reajuste ele acontece estabelecido pela ANEEL uma vez por ano. Então, somente uma vez por ano. Então, se nós tivermos uma situação favorável de agora até lá na frente, até agosto de 2019, ele vai refletir no reajuste, sim, para cima ou para baixo. É que a conta leva em consideração outros fatores. Né? Naquela demonstração, a geração da energia ficou mais cara em 21,4%. Por conta disso, ela impactou no reajuste que ficou em 24%. Mas seguindo essa linha de raciocínio, está correta, o senhor tem toda a razão. Mas o reajuste negativo acontece sim. Na Elektro, nós tivemos um reajuste em 2015 perto de 1,8% a mais, porém abaixo da inflação. Lá em 2015, nós estávamos com uma inflação na casa dos 9%, nós tivemos um reajuste da energia de 1,9%. Então, considerando inflação versus o reajuste, ele pode ser considerado negativo. Mas a surpresa não foi em 2015, foi em 2016. Em agosto de 2016, eu estou até abrindo o celular aqui, que eu tinha essa informação que eu compartilhei com um colega hoje. Em agosto de 2016, nós tivemos 13% de redução na tarifa. É natural que essa informação não chegue amplamente para a população em geral, porque, de fato, não é uma informação assim, que a imprensa divulga muito. Acho que a gente já está mais acostumado de ouvir naturalmente os preços subirem do que os preços abaixando. Mas isso aconteceu, 13,4% de redução em agosto de 2016. Foi histórico, de fato, não é algo normal de acontecer, mas eu estou falando 2 anos seguidos, onde nós tivemos aumento abaixo da inflação e redução de 13%. Outro detalhe, eu estou falando 13%, eu não me lembro de 2016 qual era a inflação, mas também era alguma coisa perto disso. Se a gente colocar a inflação, a gente está falando de uma redução de mais de 20%. Sim, ela reduz todos esses 13% que você está falando, e essa diferença que chega agora em 2018, alguém está pagando a conta. Não. Seria a gente. É que todo ano tem. Então, eu vou pegar aqui, ó, certinho os anos que eu comentei. Jogo rápido, só para... Opa. Eu tenho os índices ano a ano aqui. Então, nós tivemos em agosto de 2015... por consumidor residencial foi 1,9, mas no médio, considerando indústria, comércio, foi 4%. Em agosto de 2016, o reajuste médio foi de 13,4% negativo. Em agosto de 2017, o reajuste já foi de 10%, aí sim positivo. Porque a condição de geração de energia elétrica naquela ocasião não era mais tão favorável quanto era a de 2016, quanto foi a de 2015. E agora, agosto de 2018, 24%. Então, assim, essa conta vai ser sempre verificada ano a ano para a Elektro no mês de agosto de cada ano. Agosto passado, 24%. Este ano ainda a gente não tem ideia ainda de quanto vai ser. Se vai ser para mais, se vai ser para menos. Vai depender desse balanço que a ANEEL fecha todos os anos e estabelece para a gente. Elektro, a partir deste ano, a partir deste mês, sua tarifa vai ser reajustada em tantos %. A ANEEL estabelece isso para a gente só repassa isso na tarifa do consumidor. Isso eu entendo, quer dizer, acorda a sua história do lado mais fraco. Isso já está mais do que provado mesmo. Obrigado. Boa noite, meu nome é Rafael Fábio. Boa noite, Rafael. Fábio, é questão de consumo de energia. Lembrando que mora eu e minha esposa, tá? Eu vou falar em quilowatts.
Em novembro eu tive consumo de 160 kW. Beleza, razoável, né? E em dezembro, 258. Aí, de janeiro, do nada, pulou para 722 kW. Lembrando, você comentou de aumento de consumo, tá? Liguei mais o ar. Mas eu acho que não tem como chegar esse consumo, entendeu? Eu queria que você explicasse isso para mim. Como foi o mês seguinte, Rafael? Você tem a informação do mês seguinte? Tem. Porque você falou janeiro, né? Tem. E depois fevereiro, como foi? Fevereiro, 212. Ele baixou. E lembrando que assim, o pessoal, liguei para a Eletro reclamar tal, eles falaram, é problema de instalação, tá? Aí eu chamei o eletricista, ele conferiu tudo, fiação, e não é. Rafael, se você puder passar o código do seu cadastro para a gente vai fazer uma verificação rápida. Então, no mas sistema. eles passaram, falaram que estava normal. Não, então, mas a gente quer aproveitar esse momento e fazer uma verificação de novo. Tá. O Vinícius... Porque, tipo, o fato que eu e minha esposa, para ter... usei bastante o ar, beleza. Mas não tem como chegar a este consumo, entendeu? Eu acho, né? O ar inverte ainda. Não, sem dúvida, nos chama a atenção. Por isso que a gente gostaria de fazer uma análise, assumir um compromisso com você aí. A gente só precisa do código, se você puder passar para a gente vai mandar uma equipe no local verificar, vamos verificar no sistema se tem algum indício de algum problema e vamos resolver. A ideia nossa é entender o que aconteceu e se tem algum problema, resolver. Então, aí como que não teve solução, eu peguei e tive que parcelar essa conta por... Tipo, se não pagar, corta, né? Se identificarmos que houve algum problema de nossa responsabilidade, Rafael, a conta pode ser revista e você ser ressarcido dessa diferença. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. A gente quer conhecer. Acho que assim, né, quando eu comecei a apresentação, eu não coloquei esse detalhe, mas dúvidas de consumo, elas são desse jeito mesmo que a gente está fazendo assim, viu, Mara? Ela é individualizada. Não tem como a gente fazer uma análise geral de consumo. A gente sabe que aumentou a tarifa, a gente sabe que o calor impactou no consumo das pessoas, a gente sabe disso. Tem questões de ICMS e outras mais, mas analisar consumo tem que ser assim. Igual a gente vai verificar a conta do seu Nestor e vamos verificar a sua. Tem que ser caso a caso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu nome é Wanda. A minha dúvida é a seguinte, quando você estava apresentando a tela, você falou sobre uma possibilidade de pedir uma redução. Qual que era mesmo o item? É a tarifa social, Wanda. Seria para que caso? A tarifa social, ela é para quem recebe algum tipo de benefício governamental. Por exemplo, Bolsa Família, ou quem recebe o BPC, né, que é a prestação continuada. Então, as pessoas que têm esse cadastro na assistência social podem pegar o NIS, né, e o cartão lá do benefício, apresentar para a Electro, que vai ser feito um cadastro específico de tarifa social e passa a ter uma tarifa 60% até 60% menor. Certo. Aí, então, eles procuram aquele escritório? Sim. Se a senhora tiver um desses benefícios, ou quem a senhora conhecer tiver um desses benefícios, é só procurar o nosso atendimento ali na Tiradentes e apresentar o cartão do benefício, que a gente faz o cadastro na hora. Certo. E no caso, por exemplo, o leiturista, a pessoa que vai lá fazer a leitura, ela não pode se enganar na hora de fazer essa leitura, de digitar alguma coisa errada, no caso do colega aqui, que veio um absurdo de conta? Funciona assim. Hoje a gente tem um sistema que a gente chama de leitura e entrega simultânea. Ele vai fazer a leitura, ele não anota em nenhuma prancheta, ele tem um equipamento digital. A gente chama de PDA, né, que é o nome do equipamento eletrônico. Ali ele já tem todos os seus dados, a sua leitura anterior, o consumo anterior e já várias outras informações para ajudar ele na hora da leitura. Então, na hora que ele registra a sua leitura, se for alguma coisa que desvie um número muito para mais ou muito para menos, já vai dar um sinal para ele, verifique, tem alguma coisa errada. Aí ele vai checar de novo, e
E tem casos, né, Vinícius, que o sistema manda ele tirar foto, né? Ele tem que tirar a foto da leitura para justificar. Então, tanto que desses casos que tem alguma diferença muito grande, a senhora pedir para a Electra, a gente tem até foto da leitura. Erro pode acontecer, é muito difícil, mas fator humano pode, mas o nosso sistema ainda tem uma segunda checagem depois ainda de registrado. E a gente tem uma área que analisa e verifica. Se teve algum problema, o leiturista volta no local, faz a leitura de novo e corrige. No caso do Rafael que ele estava citando, quando, além do próprio sistema mostrar lá para o agente que ele tem um consumo fora do comum, para ele conferir a leitura, quando ele imprime a conta, ele vê nos gráficos lá que a barrinha daquele mês está muito maior proporcionalmente à outra. Então, ele faz uma outra conferência e aí sim ele faz a entrega da conta. Nós já tivemos casos onde, por exemplo, o agente, na hora que ele identificou isso, o consumo era muito maior e ele foi verificar lá, havia um problema na medição, foi refaturada a medição para o mínimo, e o medidor foi trocado, dessa vez, por ele estar consumindo a mais e feito o ressarcimento ao cliente. E quando o cliente também, ele entende lá que pode ter um erro e ele solicita lá para o 0800, ele faz a reclamação para o 0800, o 0800 starta novamente uma solicitação para o agente, que ele vai no local de novo e faz uma conferência da leitura. Se essa leitura for constatada que foi errada, ela é refaturada a conta para o cliente novamente. Tá? Certo. E esse 0800 raramente atende a gente, né? É muito difícil. Eu tive problemas que eu liguei e não consegui, de forma alguma, ser atendida. Aí eu descobri, eu vim aqui no escritório de vocês aqui embaixo, na rua paralela aqui de baixo, aí alguém me falou, não é aqui que é o atendimento ao cliente, é lá em frente ao econômico. Aí eu fui lá para poder esclarecer a minha dúvida, porque o 0800 não me atendeu. E outra coisa, a minha conta ela vem em débito automático. E até um certo mês do ano passado, eu estava recebendo a leitura em casa. O leiturista fazia e já deixava na minha caixa de correio. E depois ele parou de deixar, eu não sei porquê. Aí eu tive que, nesse escritório mesmo que eu estou te falando, eu já peguei as cópias, porque não está chegando mais na minha casa a leitura. A pessoa não está deixando na minha caixa de correio. Eu não sei se parou de deixar para todo mundo, por causa que minha conta está em débito automático. Dona Wanda, só primeiro falar do 0800, em situações mais de crise, vamos falar assim, passou um temporal, uma parte no estado de São Paulo, que gerou muitos problemas de falta de energia, é normal que a gente tenha algum problema, não vou dizer nenhum problema, mas uma demora a mais, né, um tempo a mais para atender. Mas não é sempre que isso acontece, só de fato aqueles grandes temporais que afetam o nosso sistema. Mas aí, assim, outros canais estão disponíveis se o 0800 estiver com dificuldade. A senhora tem, como a senhora mesmo falou, a senhora procurou atendimento presencial. Com relação à fatura, a gente tem que verificar, no caso da senhora, se por algum motivo não tem um cadastro lá de e-mail, porque a gente tem um serviço de envio de faturas por e-mail também. Então, se em algum momento... Mas é que eu não utilizo. Tá, a gente pode verificar se... Eu gostaria que continuasse a entregar na minha casa. A gente só precisa saber o código, se a senhora depois puder, no final, passar o código para a gente vai verificar como que está o cadastro. Se tiver lá enviando para o seu e-mail, a gente cancela e volta a entregar na sua casa, sem problema. Tá, ok. Obrigada. E no caso, caso alguém tenha esse problema, o cliente também pode entrar em contato, até no posto de atendimento presencial, e questionar assim, onde está cadastrado a entrega da minha conta? E aí o atendente vai falar, a sua conta está cadastrada no e-mail, está cadastrado em envio de aplicativo, na caixa postal do correio, e aí pode regularizar por lá também. Mas no caso da senhora, a senhora pode passar no final para a gente a sua unidade consumidora, que a gente vai entrar pontualmente e analisar. Ok, obrigada. Eu tenho um problema que eu moro aqui na cidade de Pirapozinho, dentro da cidade, só que o meu bairro é considerado como zona rural e não entregam conta na minha casa. A gente já levou ao nosso IPTU, a gente já levou um monte de coisa na Electro e ninguém resolve.
A gente não recebe conta. Se a gente quiser, a gente tem que imprimir lá na Electro. Já fui naquela Electro 50 vezes e ninguém dá jeito. Temos que ver também. Desculpa, seu nome? Marli. Marli. Moro no residencial Vales dos Lagos e é o bairro inteiro. Um monte de gente já foi atrás e ninguém resolve. Residencial o quê? Residencial Vale dos Lagos. Considerado como rural. Mas o IPTU vai, sabe? Todo ano. Então, mas na planta do município ele é rural ou é urbano? Meu marido já foi na prefeitura umas 3 vezes. Ele já é urbano. foi na prefeitura também. Se ele tiver Ninguém dentro... resolve. Se Nem ele na Electro resolve, nem a prefeitura resolve. Ninguém resolve e a gente fica sem receber a conta. Se ele está dentro do cadastro do município como urbano, a gente vai atualizar. Vamos verificar isso sim. Se tiver jeito, faz favor, porque é complicado, né? Você consegue passar o código da sua conta, até para a gente puxar esse histórico? Eu não trouxe a conta. Ou tá estiver no seu nome, depois a gente pega... Seu nome e seu telefone, que a gente trata o seu caso, mas para regularizar todo o bloco ali também. Tá? Entender o que está acontecendo. A gente vai utilizar o seu cadastro como modelo para poder regularizar o de todo mundo. Tá ok, obrigada. Não, é o nosso agente mesmo, Dina. Mas Electro não. Sabesp ainda mede água todo mês, mas a gente não recebe nenhum tipo de correspondência. Nós vamos entender o caso, saber o porquê que não está, uma vez que não é só na Electro, e na medida do possível regularizar, mas a gente trata seu caso como modelo para isso, tá? O cadastrado ele está. Os Correios não têm funcionário para fazer o serviço. Essa foi a posição dada pela chefe aí do Correio. Eles não têm funcionário. Alguém mais? Eu. Boa noite. Quero agradecer pela presença aí. Obrigado, Lucas. Até algumas sessões atrás a gente veio falando algumas coisas nesse sentido, né? A gente trabalha no setor público e fala muito em humanizar. E essa eu sei que é uma empresa privada, né? Mas aqui na nossa cidade está precisando desse cuidado, que nem vocês aí solicitaram os dados das pessoas para para vocês poderem atender, fazer pontualmente essas visitas e entender o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Eu moro aqui na Morada do Sol e agora diminuiu, mas ainda acontece. Tem um local ali que ele tem um transformador, só que ele não tem, está na frente de um terreno, não tem proprietário, a gente não conhece, não sabe. Tipo assim, começou a ventar em Tarabai, ele apaga aqui. Aí, a gente acaba conversando com os funcionários na rua, porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Eles acabam indo, aí resolve naquele momento, e aí passa um tempo, começa novamente a chover, um vento diferente, apaga. Aí tem dias que passa 2, 3 dias, mas existem funcionários que moram no bairro e eles acabam vendo, vão lá e resolvem. Mas por um momento, bastante 1, 2 anos atrás, eu conversei com alguém até por telefone. Eu não sei se a gente aqui, em algumas coisas, tem que se reportar a Campinas, ou eu não sei. O atendimento fica, o 0800 é em Campinas. Então, porque a intenção era de fazer a reclamação via sistema ou via atendimento para que eles, sei lá, mandem uma ordem aqui para o pessoal vir e, se for o caso, trocar tudo que tiver que trocar para resolver. Mas aí sempre eu me deparo numa situação. Não tenho o número do código. Eu não tenho código. Já me questionaram, eu preciso do código. Mas não tenho código porque é na rua, na frente de um terreno, e se fosse na minha casa eu apresentaria o código. Nesse caso,
como que é a forma mais fácil ou menos difícil de se resolver? Lucas, a gente tem interesse em identificar esse endereço para verificar se é um problema reincidente. A gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa do que pode estar acontecendo. Porque assim, se dá um problema lá e abre uma chave, né, deixa sem energia, especificamente esse transformador, a gente tem que entender o que é que está causando isso. Se nas inspeções, no restabelecimento das equipes, eles não estão conseguindo identificar, a gente vai ter que fazer uma análise mais aprofundada para entender. Tecnicamente, você... Não, só complementando, Lucas, vamos pegar o endereço certinho para analisar o que o Fábio falou, mas respondendo a tua última pergunta ali, pelo endereço e o número, a atendente consegue identificar onde que é mesmo, não sendo em frente à sua casa. Tá? Ele pode até abrir, você abre dentro do seu cadastro, fala, eu sou cliente no endereço tal, mas o problema está no endereço tal. Ela registra isso e a ordem de serviço cai na mão da equipe técnica dessa forma. Isso. Ou pontualmente, por exemplo, em frente ao transformador ou do lado deve ter uma casa, olhar o número do medidor dessa casa, é um cadastro também, é no nome da pessoa, não tem problema, só questão de identificação, tá bem? Mas depois nós pegamos o caso para a gente poder entender direitinho e atuar, tá? Essa situação que você apresentou, eu já coloquei, eu moro em tal lugar, é uns 50 metros, coloquei o nome da rua e dei todas as identificações possíveis por telefone na época, lá no 0800. E não veio. Veio porque a gente conhece os funcionários, né, na rua, está acontecendo isso, ou porque moram os funcionários ali próximo também. Mas quando eu apresentei essa situação naquele momento, mas é difícil porque a gente tem um monte de atendimento, isso, aquilo, precisava saber mais específico. E acabou que eles foram lá por causa que nós conversamos com os funcionários, né? Mas por esse atendimento pelo 0800 na época, não direcionaram a equipe para ir lá, entendeu? Então, esse é um caso que a gente fica às vezes sem entender. Já aconteceu isso também com cidadãos, né? Tal lugar está assim, e como que faz? Mas lá não mora ninguém, isso, aquilo, e acaba que a gente, como eu já tinha passado por essa experiência, você fica até... o que resolve mais rápido é conversar com um funcionário e ele tenta ir lá resolver, só que nós já conversamos com alguns também e eles têm que seguir procedimentos, né? Então eles se colocam até numa situação que às vezes se acontecer alguma coisa lá, o chamado não estava constando para ele estar lá. Entendi. Mas ele vai mais pela necessidade. Então a gente vê que o funcionário, ele acaba fazendo o que dá e o que pode, mas assim, ele não vai entrar numa situação de risco só porque todo mundo conhece todo mundo, é uma cidade pequena, e para resolver o problema daquela pessoa, se às vezes está fora do procedimento da empresa. Então, eu volto a repetir aqui no Pirapó, a gente precisa humanizar. Não sei se é um exemplo, mas eu vou citar. Aqui, nós temos... Não estou falando que vocês têm que fazer isso, até porque vocês são uma empresa privada. Mas nós, vereadores aqui, a gente acaba levando pau por tudo. Isso é natural de quem está na política. E em alguns momentos, a maioria aqui, ou quase todos, tem... Eu vou dar exemplo da Sabesp. Nós temos o WhatsApp de um representante da empresa. Quando nós temos um problema grave, isso acontece comigo, eu passo para ele, passo o endereço, passo o que está acontecendo, e ele pede para um funcionário ir lá. Às vezes não consegue no dia, mas no dia seguinte acaba conseguindo. O pessoal indo lá, às vezes não consegue resolver imediatamente, mas só da população ver que foi o pessoal da Electro lá, já diminui os questionamentos. Essa seria uma forma de aproximar a empresa da população, e como nós somos um dos 3 poderes do município, eu acho que essa interação entre a gente e a empresa prestadora de serviço do município poderia acontecer. Não estou falando que nós, vereadores aqui, ou outros órgãos competentes do município, vai estar passando as informações de um funcionário da empresa, mas seria um elo de ligação, até para a gente poder trabalhar junto e tentar amenizar as reclamações dos problemas da cidade. Isso aqui fica como uma orientação, uma opção, uma ideia, alguma coisa nesse sentido, no sentido de aproximar mesmo e tentar amenizar os problemas da nossa cidade. Lucas, ponderando cada detalhe, por favor, só para deixar registrado. A parte do atendimento do 0800 não é procedimento, a
forma como você explicou. Então, se não foi registrado, eu entendo que isso foi um desvio, uma falha. Se você tivesse até, não sei se você tem isso arquivado, guardado, algum protocolo, eu tenho interesse pessoal em apurar, identificar, dar o feedback para o atendente que passou a informação, conduziu de forma incorreta e corrigir para isso não acontecer mais. Para lições aprendidas, em outras ocasiões, se isso voltar a acontecer, temos interesse pessoal, passe-nos o protocolo, porque não, repito, não é procedimento. O procedimento é abrir a solicitação para isso chegar na equipe técnica, é a equipe técnica que vai apurar se aquilo é condizente, se o local é aquele, vai ter o seu telefone lá de contato, na dúvida a pessoa, o eletricista ou o apoio dele vai ligar para ter o esclarecimento. Então, isso eu quero afirmar com bastante tranquilidade, o procedimento é esse e não esse que aconteceu. Lamento, peço desculpas pelo ocorrido e vamos trabalhar para isso não acontecer novamente. Com relação ao segundo ponto, Lucas, eu tenho que te pedir desculpas novamente, mas isso que você relatou é o meu trabalho. Alguns vereadores têm meu contato, não sei por qual motivo, acho que a gente nunca precisou se falar, mas você pode ter o meu contato e as situações como você relatou, graves, que têm um interesse geral, têm um interesse público, podem ser passadas para mim, que esse é o meu trabalho dentro da empresa. Porque eu vou buscar aí atender, priorizar da maneira como for mais correta, mais adequado. Só complementando, outra pergunta que você fez, uma constatação, que a equipe vai lá e faz dependendo do que mora no lugar, o que você conhece, as equipes, tudo eles registram. Mesmo você encontrando eles na cidade, pedindo para eles ir lá fazer o tipo de trabalho, eles registram esse trabalho. Tá? Pode ficar tranquilo com essa questão, tipo assim, eles não estão fazendo nada ali errado. Eles vão fazer uma atividade, porque eles têm essa proatividade também. Porque se eles passarem para o lugar, ninguém reclamou, e eles viram uma situação de risco, alguma questão, eles param a programação para eliminar a situação de risco. Eles registram tudo isso, tá? Essa preocupação não precisa ter, tá bem? Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente, Claudeci, os representantes da Eletro, a vereadora Dulcimara, demais vereadores, o público aqui presente. Sempre bom a gente falar de problema coletivo, né? Problemas que várias pessoas têm. Mas, infelizmente, nós ainda não temos essa cultura de participar de audiência pública. Parabenizo a vereadora Mara, hoje teve um carro de som que passou na rua, mas amanhã talvez alguém vai procurar, e aí, você foi, o que deu? Você reclamou? Resolveu o seu problema? Ah, eu resolvi o meu, mas e aí? Como que eu faço? Então, infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Eu vejo essa questão do aumento, algumas pessoas que têm muito difícil, Fábio. É um fato realmente que tem dado assim trabalho para algumas pessoas. É muito difícil a metodologia para a gente conseguir realmente essa provar para a Eletro, tá? Não é vocês, é a empresa, é o sistema. A questão do 0800, a Wanda falou aqui a dificuldade com o 0800. O 0800 atende você, mas não transfere. Talvez, né, Wanda, não sei se é isso que você quis dizer, ele atende, mas não transfere. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Algumas pessoas pensam que para ligar no 0800 é só através de telefone fixo. E pensam que não atende a chamada do celular, mas não é verdade, certo? Atende porque eu tenho feito algumas chamadas. Mas a nossa dificuldade é essa. Chama, atende, e no momento todos os nossos operadores estão ocupados. Isso não é um dia de chuva, Fábio. Isso não é um dia que deu temporal na região. Isso são dias normais, né? Então a pessoa acaba acreditando que realmente não atende celular. Ou de repente o sistema ele atende o fixo mais fácil, não sei. Eu gostaria depois de uma resposta, porque muitas pessoas questionam a dificuldade em falar no 0800. Tá? Agora, eu acho que a gente, assim, está aqui, o pessoal está aqui, cada um tem o seu problema. Realmente,
tem problema, a gente sabe que tudo que é aquilo que é um servidor, que é vivo, tem problema. A gente sabe disso. Só que, às vezes, a nossa dificuldade é difícil. Com o 0800 tem sido difícil, principalmente da comunidade rural. A comunidade rural tem sofrido muito, porque o celular também não ajuda, também não tem sinal. Mas o sistema, o 0800, nos força a usar o site, a baixar o app. Mas, hoje você vai falar para uma pessoa, nem todas as pessoas hoje têm essa habilidade de baixar um aplicativo e entrar na sua conta. Então, a gente não pode excluir, é que o vereador Lucas falou, a questão da humanização. Eu tenho facilidade para baixar um app, eu vejo a minha conta aqui na Eletro, mas eu creio que é poucas pessoas que têm talvez uma internet, principalmente na zona rural. Não tem como usar esse aplicativo. Não temos uma rede de internet hoje na nossa região, são poucas pessoas que têm. Poucas. Quando tem, é via rádio, ela oscila, ela não consegue. Então, precisa, essa questão do 0800, Fábio, precisa dar uma melhorada, precisa ver o que pode ser feito para atender o cidadão aí. Lembrando, eu acho normal quando houve aí vários mudança no clima, temporal para toda a região do estado, eu acho isso normal, porque realmente o sistema está congestionado. Mas fora, se você ligar hoje, agora, vamos dizer, não é normal deixar você na musiquinha. Entendeu? Então, essa é uma informação que eu estou passando, que as pessoas passam para a gente. A dificuldade com o 0800, ela existe, ela é real. Não é o atendimento. Acontece o atendimento, mas aí fica na chamada de espera. Tá? Obrigado. Dinello, algumas considerações aqui tentando responder a todos os pontos. O 0800, qualquer, na verdade, 0800 ou teleatendimento, ele é regulamentado pelo Decreto Federal 6523. Me fugiu o ano, não lembro agora se é 2008 ou 2009. Esse decreto estabelece uma série de regras, desde a questão de protocolo, tempo de atendimento e tudo mais. Além disso, a própria Agência Nacional de Energia Elétrica também estabelece algumas metas, regras, tempo médio de espera e tudo mais. Confesso que eu não trouxe os dados exatos aqui para compartilhar, mas se precisarem depois abrir essas informações, a gente formaliza e apresenta para vocês. Então, assim, o 0800, né, como sendo um teleatendimento da Electro, ele tem que seguir essas regras, senão ele é fortemente penalizado. O fato de, eventualmente, estar com algum problema, aquela segunda foto que eu mostrei no começo da apresentação, eu mostrei o mapa da nossa área de concessão. A Electro, ela é uma concessionária que está distribuída em regiões bastante distintas. Nós tivemos aqui há 3 semanas atrás, uma situação que aqui na região não tínhamos grandes chuvas, ou chuvas, a chuva não estava muito forte, mas a região da Grande São Paulo foi arrasada. Vocês acompanharam pelos noticiários, alagamentos em São Paulo, e a Electro atende uma boa região, uma grande região ali daquele entorno. Vou dar alguns exemplos aqui: Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, Cabreúva, Caieiras, Atibaia, e vai até a região do mais extremo leste do estado. Naquela região a gente teve muita chuva, muito problema de falta de energia, muitas grandes e graves ocorrências. Então, como nós temos uma central de atendimento, como o próprio nome diz, ela é central, ela atende toda a área de concessão da Electro. Eu pedi para a Alexandra deixar nesse slide, que é justamente isso. Essa é uma pequena parte. Nós temos cerca de 300 colaboradores, atendentes, né, telefônicos, que trabalham nessa central, atendem toda a área de concessão da Electro. Sem contar os outros canais, né, os digitais, mas por telefone nós temos uma grande estrutura lá em Campinas. Quem já teve a oportunidade de passar, fica mais ou menos na região central de Campinas, tem um grande call center lá que atende toda a região. Então, pode ser que aqui não esteja chovendo, mas a gente pode estar com algum problema em alguma outra região que a Electro atenda. Então, como não é um atendimento
de um escritório aqui em Pirapozinho, ele não sabe, não tem essa informação, essa condição da questão local. O atendimento, Dinela, a gente preza sem dúvida pela humanização, mas a gente tem que acompanhar também a digitalização. Então a gente mantém o atendimento humano, que é um colega nosso, uma pessoa que está lá atendendo o 0800, ele só passa por um filtro eletrônico, que é aquela URA, que já no primeiro menu ele já dá a opção de falar com o atendente. Então, falou, para falta de energia, digite 1, para iluminação pública, 2. Ele vai dando as opções. Para falar com o atendente, digite 9. Então, nesse primeiro momento, se ele não quiser continuar no eletrônico, ele já pode ir para o atendimento pessoal. Inclusive, essa questão foi estabelecida por esse decreto 6523, que eu comentei agora há pouco, que colocou isso como uma obrigatoriedade. Se não tiver previsto isso, a empresa é penalizada, e muito fortemente penalizada por essa condição. O fato de ter um atendimento também aqui na cidade, na região central da cidade, também é um olhar ainda para a humanização, então a gente preza por esse contato direto com o nosso cliente. É que tem pessoas, de fato, que já, né, optam pelo digital. Eu não sei aqui quem é o perfil de cada um, mas a gente sabe que a gente tem que atender a todos os anseios, a todos os pedidos e a todos os gostos. Quem quer um atendimento presencial, tem o atendimento presencial. Quem tem o interesse de não sair nem de casa, resolver tudo pelo celular, hoje a gente faz quase tudo pelo celular, tem essa opção também. A ideia é essa. Boa noite. Eu entendi o que você explanou aí para a gente, e eu vejo assim, eu moro num bairro também que não pode nublar, que a energia cai. Eu também partilho da mesma situação ali do Rafael, que a minha energia de um mês para o outro praticamente dobrou, e não dobrou para pouco, não. E, diante de tudo que você colocou, dos seus gráficos, das suas cotas, dos seus critérios já estabelecidos, nós consumidores, eu principalmente, especialmente, eu tenho tentado até abrir mão do meu conforto, do meu ar-condicionado, das minhas TV, para diminuir isso. Para mim, pagar um pouco menos, porque está um exagero. Vocês, quais critérios vocês vão usar para nos ajudar nesse sentido, dessa conta abaixar para nós? Ainda não vi ninguém colocando isso. Como ela vai abaixar para nós? Com relação... Desculpa, o nome da senhora? Senhora Cida, a gente tem como critério, né, como a senhora bem colocou, a gente segue os critérios que a ANEEL estabelece de aplicação, e se a conta vai subir ou vai diminuir, não vai depender da gente, vai depender desses critérios, das condições de geração da energia no país. A Elektro não tem interferência nesse aspecto. A gente tem interferência em outra forma. Por exemplo, incentivo ao consumo consciente de energia elétrica, através de projetos de eficiência energética. Nós fazemos, em tempos, normalmente a cada 2, 3 anos, a gente faz um programa, por exemplo, de troca de lâmpadas convencionais para lâmpadas hoje de LED. Até ano retrasado era fluorescente, agora é só lâmpada de LED. Isso para as famílias cadastradas na tarifa social ou situadas em bairros mais carentes das cidades. A gente tem um trabalho social nesse sentido. Substituição de lâmpadas, e substituindo lâmpadas, a gente sabe que já dá um resultado significativo na redução da conta. Existem, né, e já aplicamos vários outros projetos, desde projetos para substituição de geladeira, projetos voltados à instalação de aquecimento de água por luz solar. Tem vários projetos que a Elektro aplica. O que é avaliado é qual que é a melhor opção para aquele momento, para aquela cidade. E a gente traz isso e busca atender o maior número de pessoas possível. Além disso, a Elektro, como concessionária, também dispõe de um recurso de eficiência energética para projetos de eficiência energética. Então, a partir de... essa informação de primeira mão, inclusive, a Elektro abre uma chamada pública de eficiência energética a partir de amanhã para qualquer consumidor que tenha interesse de apresentar um projeto
para economizar energia. Eficiência energética pode ser uma palavrinha meio complicada, uma expressão meio complicada, mas ela é simples. É buscar economizar energia com a mesma qualidade do que você utiliza. Então, se a gente trocaria essa lâmpada, por exemplo, sem perder a qualidade da iluminação, talvez até melhorando, porém gastando menos. Isso é eficiência energética. E esse recurso que a gente disponibiliza é para qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer instituição. Pode apresentar um projeto, se o projeto for bem feito e trouxer um retorno, uma redução do consumo diretamente, ele leva o recurso ou com pouco investimento ou nenhum investimento, depende do caso. Então, a Electro não tem ação sobre a metodologia de cálculo da energia, não tem como. Já que a gente não tem ação sobre isso, a gente vai agir onde a gente pode, que são nos projetos de eficiência energética. Mais alguém? Então, vou passar a palavra para a vereadora Mara aqui. Então, Flávio, para concluir, nós vamos ficar da seguinte maneira, que os clientes que nos procurarem, que se sentirem lesados, que procurem a central de atendimentos na Rua Tiradentes. E se lá não resolver, procura o Vinícius na rua aqui paralela. Inclusive, só fazer um parênteses, Mara, desculpe, eu acabei não comentando, senhora Cida, como a senhora citou do aumento da sua conta, gostaríamos de conhecer o seu caso também, fazer uma análise, se puder aqui ao final passar para a gente, assim como a gente anotou os outros casos, a gente gostaria de ver o da senhora também, tá bom? Então, como a professora Wanda falou, perguntou se não poderia ter um erro na leitura. Hoje eu tive um caso, a pessoa me passou um áudio, e hoje ela não está presente, até achei que ela viria, porque foi erro de leitura, foi concluído, foi verificado que foi erro na leitura. De 400, foram fazer novamente a leitura, tinha passado para 800. E aí foram lá e concluíram, como eu havia falado para vocês, que foi um erro de leitura. Então, existe sim, eu acho que existe, especificamente falando desse caso, dessa pessoa. Então, eu vou falar para que procure a central de atendimento de vocês. Quando o vereador Lucas falou com relação à aproximação da empresa com a gente, eu acredito que não é nem com você, Fábio, que você está lá longe. Eu acredito que é com o Vinícius mesmo, que é o supervisor que está aqui em Pirapozinho. Assim, tornaria mais fácil para a gente. Apesar de eu não morar aqui, Mara, é que assim, né, a gente tem uma estrutura. O Vinícius, ele é o supervisor técnico e eu cuido da parte comercial. A parte de relacionamento com o poder público, e a gente chama de relacionamento institucional, é comigo. Por isso que eu reforcei isso e deixo aqui o meu contato à disposição de vocês. Entendo. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Wagner, Vinícius e Fábio, e a vocês também que estiveram aqui até a essa hora. Gostaria que tivesse vindo muita gente, porque muita gente reclamou, e especificamente poderia ter esclarecido caso a caso. Mas, enfim, para os que vieram, muito obrigada e boa noite. Fábio, se me permite, uma última pergunta. Boa noite, meu nome é Fátima. Eu gostaria de saber o seguinte, em relação às contas que as pessoas pagam em atraso. Eu, principalmente, eu pago em atraso, porque o Vinícius mesmo me conhece, são valores altíssimos minhas contas. Eu queria saber o seguinte, a gente paga a conta, vamos supor, 5, 6 dias lá de atraso, um prazo, e vai para o cartório. Lógico, o cartório está ficando super rico, porque 90% das pessoas pagam as contas em atraso. Aí o que acontece? Você já pagou, a cartinha chegou do cartório, e como que fica a questão do cartório? Você tem que pagar a taxa, a mesma coisa. Então, é uma coisa complicada. Entendeu? E outra coisa, em relação ao aumento das contas, eu gostaria de falar o seguinte também. Em janeiro e fevereiro, eu tenho uma empresa que o Vinícius conhece. Em janeiro e fevereiro, eu vendi muito pouco. Minha conta de energia, eu tenho 3 talões, no mesmo prédio. Veio 7 mil totalizando. Uma conta só, 4.400. Esse mês que eu vendi o dobro de janeiro e fevereiro, veio 2.300. Então, é um restaurante. Não tem lógica de R$ 2.200 de diferença. Eu acho muita, muita coisa. Entendeu? Janeiro e fevereiro, quer dizer, todo mundo paga IPVA, ninguém come marmita, quase ninguém come restaurante, e veio 4.440 a minha conta. Um dos talões. O outro veio nada de 1.000 e pouco, outro mais de 700 e pouco.
E quer dizer, eu hoje recebi minha conta, eu fiquei até feliz, R$ 2.200. Quer dizer, o que acontece? É difícil, né? Senhora Fátima, nós temos interesse em também fazer uma avaliação da conta, medidor e tudo mais. A gente tem que analisar os períodos, né? Porque como a senhora comentou, que tem uma mudança aí do quanto consome num mês e no outro, a gente tem que entender, a gente tem que fazer uma avaliação se esse período que a senhora recebeu a conta também está naquele período ali que a senhora utilizou. Talvez ele se refira ao mês anterior. A gente tem que analisar tudo isso. Vamos analisar com calma, a gente faz uma avaliação no sistema das contas, os períodos, e se for necessário, manda uma equipe no local verificar o medidor do seu estabelecimento também. Sobre o protesto no cartório, assim, a Elektro, ela como concessionária, ela pode fazer algumas medidas para garantir o recebimento das contas. O protesto, inclusão de nome em serviço de proteção ao crédito e corte. A gente sabe que o corte é uma medida mais dura, né? Não é legal ter energia cortada, apesar de a gente saber que apesar de existir a possibilidade. Então, o corte ele é a última medida. Por isso que a gente opta por fazer primeiramente a restrição no cartório, ao invés de fazer um corte da energia diretamente. Por isso que assim, é uma medida que a gente sabe que cria um desconforto, mas é que, como empresa, a gente preza por receber. E a gente tem que adotar medidas para que isso aconteça, né? A gente sabe das dificuldades, cada um tem a sua história, tem a sua dificuldade, entendemos isso, mas a gente tem a expectativa, aplicando essa medida, de que a conta seja mantida em dia, por isso. Dona Fátima, assim como os outros clientes, a gente também vai fazer uma análise pontual para entender o que pode ter acontecido com relação ao consumo lá. Produziu menos e pagou-se mais do que no outro mês que produziu mais e pagou menos. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise também pontual e dar um retorno pontualmente à senhora. Tá? Então, ainda falando sobre o cartório. No caso, por exemplo, você já pagou a energia, a conta da energia. Está com 5 dias que você pagou a conta da energia. Chegou a cartinha do cartório. Você tem que pagar de todo jeito, essa taxinha do cartório. Você vai lá no cartório, pega, quer dizer, teria que ter uma forma de vocês fazerem, por exemplo, assim, para a gente não ter que pagar, já que nós já pagamos a energia. Entendeu? Se o pagamento ele aconteceu antes da inclusão no protesto, se as datas não casarem, a senhora pode entrar em contato com a Elektro, que vai ser aberto um processo lá na nossa central para chegar a informação no cartório e ser excluído. Aí seria uma inclusão, vamos dizer, indevida. Mas se o pagamento aconteceu depois da inclusão, de fato, aí teria Não, porque vem, tipo assim, chegou a cartinha hoje para pagar daqui 5, 6 dias. Você já pagou. E aí? Mas nesse caso, se a gente tem um controle lá do dia que entrou o pagamento e do dia que entrou o protesto. O sistema, normalmente, quando ele enxerga isso, ele já faz a baixa automático, não fica no cartório. Então, mas a cartinha chega, com certeza. Então, mas se chegou a cartinha, mas a data não bateu com o que a gente tem lá, ele não chega a incluir, porque a carta te dá um prazo para fazer o pagamento. Então, mas aí, por exemplo, chegou a cartinha, você está com 5 dias que você já pagou a conta. E aí? Quem vai pagar essa conta do cartório? A Elektro ou a gente? Nesse caso, aí, a senhora pode entrar em contato com o nosso atendimento, porque vai ser aberto o processo lá para tirar. Quando a gente for fazer a análise do consumo lá, dona Fátima, a gente também analisa a questão da carta e da data do processamento para a gente mostrar para a senhora quando foi o processamento e quando foi a negativação, para que a gente, caso for indevido, nós encaminhamos para as providências lá. Tá? Mais alguém? Finalizando a nossa audiência, eu queria agradecer a presença de vocês que vieram aqui esclarecer as dúvidas. Eu também, como consumidor, a minha conta também subiu e muito, que eu pagava em torno de R$90. Esse mês de março, dia 1º, foi R$191. E não mudou em nada em casa, não tenho ar-condicionado, a mesma quantidade de lâmpada, a mesma quantidade de ventilador, e você sai de 90 para 190. Aí você coloca que realmente quem controla toda a parte de custo operacional é a ANEEL, né? Muitas vezes eu me pergunto, Pirapó, aquela questão jurídica que envolve de todas as cidades da região, Pirapozinho ganhou um direito na justiça de que a manutenção terá que ser feita pela Elektro, né?
a essa briga jurídica. Aí a gente fica se perguntando muitas vezes, será que a nossa conta não está aumentando em virtude dessa demanda judicial? Que fica sempre essa dúvida, porque muita cidade da região, cada um tem que fazer a sua parte de manutenção. Pirapó não, Pirapó, por enquanto, com a questão judicial, está sendo feito pela Eletro. E pelo que se parece, vai ser porque há várias instâncias aí que houve uma reafirmando a sentença favorável à prefeitura. Mas aquilo que um companheiro aqui já foi até embora falou, a gente só vê subir, a gente nunca vê um momento de abaixar. Mas do tempo que eu moro, já há quase 8 anos lá no Bento Pimentel, nunca veio uma conta tão alta como tem vindo agora. Né? Então, a pergunta da população, Fábio e o Vinícius, o pessoal daqui, é o que está acontecendo, porque a maioria das pessoas não mudaram o seu padrão de vida. O que ele tinha há um ano, ele tem hoje, e a conta só aumentou. Então, essa discussão, nós vamos sair daqui e nós não vamos com uma resposta convincente, pelo que eu pude acompanhar. Mas também não estou falando que é culpa de vocês, tá? Vocês estão aqui representando a empresa, vocês são servidores dela e vocês têm que fazer, como é que se diz, a fala determinada pelos chefes maiores. Mas alguma coisa, no meu ponto de vista, está errada aí nesse percurso. Mas que nós não vamos conseguir nunca chegar no denominador o porquê. Aí só vai ficar a nossa indignação de todo mês ter que chegar lá e pagar mais e mais, que é o que está acontecendo com nós. Se tiver alguma coisa aí no meio desse percurso que vocês possam fazer pela cidade, eu peço aqui em nome de todos, tenta rever essa situação, porque Pirapozinho alguma coisa está estranha. Porque de setembro para cá está todo mundo reclamando que a conta só sobe, todo mês sobe. Mas vamos torcer para chover mais, né? Porque quanto mais chover, se a nossa energia do país, 99% dela, vem das usinas hidrelétricas que são tocadas por água. Né? Se não chover, nós vamos pagar mais caro ainda. Então, nós temos que torcer para São Pedro mandar mais chuva, porque é a solução para baixar o custo dessa forma. Né? Porque outra forma nós não vamos ter. Então, desculpa aqui a colocação, mas é a impressão que fica. Quanto mais chove, a tendência, então, é cair a tarifa. Então, vamos torcer para chover. A única alternativa para nós é essa, né? É rezar para São Pedro mandar água. Porque, caso contrário, nós vamos pagar muito mais caro ainda pelo caminho andar da carruagem. Mas, de qualquer forma, obrigado aí pela presença. E desculpe aí se alguma dúvida ficou, mas vamos tocar na vida e vamos levar aí para ver o que dá. Mas agradeço aí a presença de todos, a vereadora Mara pelo requerimento e vamos tocar a vida. Obrigado pela presença de vocês. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a audiência.